Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos entrar num tipo de análise quase forense de um comportamento bem específico. A gente não vai se prender ao que as pessoas dizem, mas sim ao que elas fazem. O objetivo é bem claro: identificar um padrão de manipulação, não depois que o estrago já foi feito, mas no exato instante em que ele começa a ser construído. Vamos mergulhar nisso. E essa citação, ela é a base de tudo que a gente vai conversar. A premissa é até que simples. As ações são a verdadeira confissão, sabe? As palavras, elas podem até criar uma história bonita, uma fachada, mas o padrão de comportamento de alguém, essa é a real declaração de intenções. É nesse padrão que a nossa lente vai focar hoje. A nossa análise vai ser dividida em 4 partes, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender esse conceito de observar as ações. Depois, vamos analisar os 2 primeiros sinais que são usados como teste. Em seguida, os 2 sinais de quando o valor começa a ser extraído. E por fim, a estratégia mais eficaz para neutralizar tudo isso. É aqui que começa a grande virada de chave. A maioria de nós aprende a vida inteira a escutar as palavras e, bom, a acreditar nelas. A nossa análise propõe o contrário: ignorar esse ruído verbal e focar somente nos padrões de ação. É como deixar de ser um participante reativo para se tornar um observador clínico. E o ponto crucial é exatamente este. Conhecer esses padrões transforma a defesa de algo reativo para algo proativo. Não é sobre viver desconfiando de tudo e de todos, de forma alguma. É sobre ter discernimento comportamental. É a capacidade de reconhecer o jogo antes mesmo que o primeiro movimento no tabuleiro seja concluído. Certo? Agora vamos aos primeiros movimentos desse manual. E é fundamental entender uma coisa: um manipulador não escolhe seus alvos ao acaso. Ele qualifica esses alvos. E como isso é feito? Através de testes bem sutis, calibrados para medir a vulnerabilidade e, digamos, a maleabilidade de alguém. O primeiro sinal é quase sempre um teste de limites. Pode vir como uma pergunta que é pessoal demais, disfarçada de simples curiosidade, ou um comentário um pouquinho fora do lugar, que deixa um clima estranho. O mais importante é entender que isso não é um acidente, não é um deslize. É uma ação calculada para ver se a outra pessoa vai se justificar ou se vai impor um limite claro. E o que o manipulador aprende com essa reação? Bem, ele coleta dados importantíssimos. Uma reação de desconforto, um sorriso meio nervoso ou uma tentativa de se explicar, tudo isso é interpretado como um sinal verde. Mostra um alvo que talvez priorize a harmonia social em vez dos próprios limites. E isso para ele significa um alvo previsível e, portanto, controlável. O segundo sinal é a velocidade. Uma velocidade anormal com que a intimidade é fabricada. Pensa naquela pessoa que, depois de um único encontro, já está compartilhando segredos profundos que nunca contou para ninguém. O objetivo é simples: acelerar a conexão para criar uma falsa sensação de profundidade e, com isso, um senso de dívida emocional. Não é genuíno, é engenharia de relacionamento pura e simples. Essa linha do tempo aqui deixa bem claro o quão irreal é essa progressão. Em questão de horas, segredos que levariam meses de confiança para serem compartilhados são jogados na mesa. Em poucos dias, já se cria aquela narrativa de somos nós contra o mundo. Essa exclusividade forçada não é uma conexão de verdade. É a construção de uma alavanca emocional para ser usada no futuro. Ok, uma vez que a base foi estabelecida com esses testes iniciais, o manual avança para a próxima fase: a extração de valor. É aqui que aqueles investimentos emocionais que foram criados artificialmente começam a ser, digamos, cobrados. O terceiro sinal é a assimetria na troca de informações. A conversa deixa de ser um diálogo e se torna uma espécie de interrogatório disfarçado. O manipulador começa a extrair dados sistematicamente. Vulnerabilidades, sonhos, medos, que na verdade são futuros ativos para ele. Enquanto isso, ele próprio continua sendo uma fortaleza, sem revelar nada de valor equivalente sobre si mesmo. Esse slide aqui ilustra a dinâmica perfeitamente. De um lado temos um coletor de dados, do outro um investidor emocional. Cada resposta, cada vulnerabilidade compartilhada pelo alvo se torna um ativo que o manipulador pode usar mais tarde. É uma transação completamente unilateral. E agora a gente chega numa das táticas mais clássicas de todas, o elogio estratégico. É preciso ficar muito atento a uma validação que soa exagerada demais ou específica demais para a situação. Ela serve a um único propósito: preparar o terreno para um pedido. Não é um reconhecimento genuíno, é uma ferramenta de transação. É como uma moeda pré-paga para tornar a recusa bem mais difícil.
A sequência é quase um roteiro. Primeiro vem o elogio, que cria aquela sensação boa de bem-estar e até de uma certa obrigação. Segundo, essa dívida social é estabelecida. E em terceiro, o pedido é feito. Nesse ponto, dizer não se torna socialmente e emocionalmente muito mais custoso. O elogio, no fim das contas, funcionou como um pagamento adiantado. Então, a grande pergunta: como se neutraliza esse manual? A resposta não está na confrontação direta, não é sobre brigar. Está numa poderosa mudança de mentalidade. A melhor defesa é, simplesmente, a observação. E este é o ponto mais importante de todos. Não se trata de viver com medo, com suspeita, de forma paranoica. Trata-se de adotar uma postura de calma, de distanciamento, quase como um cientista observando um fenômeno. A emoção dá lugar à análise. Adotar essa mentalidade significa, na prática, ignorar a isca emocional. Em vez de reagir ao conteúdo do que foi dito, seja um elogio, seja uma provocação, o foco muda para o padrão. A mente pensa: ah, interessante, esse é o sinal 4, o elogio antes do pedido. Ao manter essa neutralidade emocional e apenas reconhecer a técnica, todo o poder da manobra se esvai. A conclusão é que todo esse manual depende de uma coisa: reações emocionais e previsíveis. Quando o manipulador encontra alguém que simplesmente observa o padrão em vez de reagir a ele, o roteiro dele se torna completamente inútil. O jogo é exposto porque uma das partes simplesmente se recusa a jogar. E isso nos leva à nossa questão final. A partir do momento em que se conhece o manual, que se entendem as táticas e que se aprende a observar em vez de reagir, a dinâmica de poder muda completamente. O conhecimento do padrão é, em si, a maior forma de controle.